a família dessa pessoa. Abre agora, Pai amado, os olhos espirituais. Tira, Pai, as escamas dos olhos agora, Pai. Meu Deus, começa a tocar, Pai amado, a abrir o ouvido espiritual, o coração espiritual. Começa a abrir agora cada vida, meu Deus eterno, seu coração. Eu quero a Tua unção sobre cada um agora. Meu Pai, num raio de 5 km quadrados, Pai, seja repreendido todo tipo de amarra, demônio, meu Pai amado, tristeza, angústia, meu Pai, que impede a pessoa de ouvir. Traz a Tua unção agora. Traz a esse coração, meu Pai, faminto, que vem nessa noite para Te ouvir. Toca na minha vida, Pai. Não seja mais eu, mas o Teu Espírito Santo, meu Pai. Fala dentro do meu coração agora, mas vai pregando em cada coração. No momento que eu falar, Pai, não seja mais eu, mas o Teu Espírito, e vai falando sobre cada coração. Assim, meu Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua mão, a Tua presença agora sobre nós. Assim nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aleluia. A toda amada igreja, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Tem alguém que não me conhece aqui? Todos conhecem, graças a Deus, né? Meu nome é Everson. E eu estou fazendo essa formalidade porque pregar numa quarta-feira para tantas vidas como vocês não é fácil. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter o temor de Deus no coração. E o que Deus colocou no meu coração para trazer hoje, nesta noite, é algo que eu batalhei a semana toda para conseguir trazer. E pela unção do Espírito Santo e pela humildade no meu coração, eu vou te entregar essa palavra. Amém? Pegue a Bíblia Sagrada nas tuas mãos. Visitantes, nós temos, amados? Visitantes? Irmão, visitante? Seja bem-vindo. Mais algum visitante? Lá atrás, seja bem-vindo. Deus tem algo especial para o seu coração hoje. Creia, em nome de Jesus. Antes, claro, amados, de eu trazer a palavra, eu quero fazer um agradecimento à vida do pastor Mendes, que nos dá essa liberdade, não é verdade? Tem nos dado, essa oportunidade de a gente trazer a mensagem, porque às vezes a mensagem não está só num vaso, está em vários vasos, Agradecer o pastor Romildo, meu discipulador, pessoa que eu amo de coração, e que também tem confiado, sabe que eu não vou trazer aqui uma simples palavra ou trazer algo empurrado, não, algo com muito carinho de coração para você, amado. O tema da nossa mensagem vai ser a verdade, que na verdade hoje é o dia 1º de agosto, pastor? Iniciamos um novo tema do mês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a mensagem, eu perguntei a Deus, que mensagem, Pai? A verdade. Eu disse, mas vou falar a verdade? E Deus colocou no coração de novo, a verdade. Eu gostaria que você pegasse a Bíblia Sagrada, abrisse comigo no livro de João capítulo 8, 31 e 32. Evangelho de João 8, 31 e 32. Em nome de Jesus. Vai glorificando a Deus, amado, enquanto você procura, Vai glorificando a Deus. Não deixe o frio te atrapalhar, Não deixe outras coisas te atrapalharem, porque o Espírito Santo tem algo especial nessa noite. E Ele profetiza através da vida das pessoas. João 8, 31 e 32 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Antes de sentar, diga para o irmão assim: você conhece a verdade, irmão? E pode se assentar em nome de Jesus. Perguntou para ele: você conhece a verdade, irmão? Perguntou para o irmão: você conhece a verdade? Quando a gente fala em verdade, a gente fala a palavra verdade, fala sobre sinceridade, sobre você ser sincero. E nos dias de hoje não se tem mais sinceridade. Nos dias de hoje, você, quando abre
Antigamente se vendia carros, né? As lojas vendiam através do nome da pessoa. A pessoa tanto só não falar, né? Você confiava na outra pessoa só no ela falar, não é verdade? E hoje, existe isso? Não. Hoje ninguém mais confia em ninguém. Hoje, sinceramente, ninguém mais confia em ninguém. Por quê, amados? Porque este mundo, ele está se corrompendo. Então não existe mais a verdade neste mundo. E sempre quando é falado em conceito de verdade, vem na nossa cabeça sinceridade, palavra, né? Poxa, fulano de tal é de palavra. Pastor Romildo é uma pessoa de palavra. Aí outras pessoas dizem, não, mas todo mundo é falho, então não dá para confiar. É claro que não. Mas se eu digo que uma pessoa é de palavra, é porque eu vejo nela o Espírito Santo. Porque a palavra da verdade é o Espírito Santo, é Jesus Cristo que é o caminho. E eu coloquei aqui alguns pontos para nós analisarmos, e eu quero compartilhar nessa noite 3 pontos sobre a verdade. 3 pontos, guarde bem certinho, amados. 3 pontos sobre a palavra verdade. Você vai entender realmente o que é verdade. Ao você ouvir e entender esses 3 pontos, você mudará seu conceito sobre verdade. Você quer saber disso, amado? Você quer realmente ter a verdade no seu coração? Pastor, eu já tenho a verdade. Eu venho na igreja, eu sou verdadeiro, eu sou honesto, tenho meu nome limpo, cumpro com as coisas e obrigações deste mundo. Mas a verdade não é este mundo. A verdade é Jesus na sua vida. Pergunta para o seu irmão: você já tem a verdade, irmão? Pergunta para ele: você já tem a verdade? Pergunte, amado, vire e pergunte: você já tem a verdade? Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês, diz assim: Deus está sempre de braços abertos. Deus, ele está sempre de braços abertos. Diga para o irmão: Deus está sempre de braços abertos, né? Deus está sempre de braços abertos. Em Salmos 119, versículo 153, diz assim: olha para a minha aflição e livra-me, Senhor. Queridos, preste bem atenção agora. Eu gostaria, que vocês olhassem para meus olhos azuis aqui e prestassem bem atenção, tá certo? Olha só, muitas pessoas têm o conceito de que Deus só age nos momentos bons, em festas, em cultos, ou através de pastores de fora, ou através de pastores que vêm pregar aqui, e também em eventos. Pensam que Deus está ocupado demais, a ponto de não poder atender aquele que não tem nenhum conhecimento ou intimidade com Deus. Muitas vezes você se julga uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, ou muitas vezes também se julga que você não tem intimidade com Deus. E aí você acha que Deus, ele não está nem aí para você, que Deus, ele só usa ou abençoa aquela pessoa que ele quer. Não, esse conceito vai cair por terra hoje, porque Deus ama todas as pessoas. E um ponto nessa verdade, que é Jesus, que você tem que guardar no coração, é que ele está sempre de braços abertos. Você não precisa somente de pastores, você não precisa somente de uma igreja. O que você precisa é ter Jesus no coração. Então deixe Jesus penetrar dentro do seu coração. Não adianta muitas vezes a gente se encher do Espírito Santo, ou estar dentro de uma igreja, ou então estar perto de pessoas de Deus, mas não deixar Jesus entrar no coração. Você pode ser as águas do batismo, você pode fazer tudo aquilo que a igreja manda, como águas do batismo, como também se encher do Espírito Santo, mas muitas vezes nós fechamos o coração para Jesus. E aí nós não entendemos o porquê dos problemas que ocorrem conosco. Estar cheio do Espírito Santo é importante, é sobrenaturalmente importante, mas nós temos que vigiar, nos policiar, ver se realmente Jesus está de verdade no seu coração. Que às vezes ele quer entrar, mas nós fechamos a porta. E quando eu coloquei isso aqui, eu pensei comigo: isso é um conceito do maligno. Amém? Se você tem esse conceito, hoje vai cair por terra. Você crê? Amém, amados? Você crê? Esse conceito tem que cair por terra. Preste atenção no testemunho de um pregador que eu quero falar. Existia um pregador, e ele conta o testemunho dele assim: foi com a idade de 13 anos
que pela primeira vez tive contato com as drogas. Inicialmente, eu fumei maconha. Depois comecei a fazer uso de seringas. Diz ele, eu sentia-me completamente miserável e era incapaz de me livrar do vício. Conta o pregador. Aos 19 anos, tentei um suicídio, tirando-me da frente de um carro em movimento. Contudo, a reação do motorista foi tão rápida que ele conseguiu desviar de minha direção. Tudo que eu podia fazer ali era chorar. Quantas vezes não passa no nosso coração, ou na sua vida, vontade de desistir? Ou muitas vezes você se acomoda com o teu problema, com o teu vício, ou você se acomoda com os problemas que acontecem na sua família, e você já não vê mais esperança alguma, e às vezes vem na tua cabeça vontade de desistir, vontade de abandonar tudo, até mesmo de tirar a vida. Se alguém aqui disser que nunca passou pela sua cabeça, pelo menos o pensamento de não tirar a vida, mas o pensamento até mesmo de estar morto ou não viver mais, é mentiroso, porque por todas as cabeças com certeza passa. Momentos em que você não se vê mais na presença de Deus, você acha que Deus está com as mãos presas, que Deus não responde. E esse jovem aqui, esse pregador, estava dizendo que ele tentou o suicídio, mas aquele motorista foi tão rápido que tirou, a hora que ele se jogou, tirou o carro da direção dele e não o matou. E o que ele viu que sobrava para ele era somente chorar. E ele não era um drogado, amados. Então ele não tinha contato com Deus, ele não tinha intimidade com Deus. Você que muitas vezes não tem intimidade, ou tem um dia corrido, não teve intimidade com Deus, ele está dizendo que ele está de braços abertos para mudar a sua vida. Basta você crer. E nesse momento, ele começou a chorar e disse assim: ó Deus, clamei soluçando. E ele disse que foi como se Deus respondesse ao clamor dele, porque depois de vagar pelas imediações onde ele estava, ele se encontrou em frente a uma igreja, e a porta dessa igreja estava fechada, era noite. Imagina uma pessoa, amados, com droga no corpo. Imagina uma pessoa passando problema. Quem sabe você conheça, ou quem sabe até mesmo você passando problema na vida. Sabe, você dorme, você acorda, aquele problema está na cabeça ainda. De repente uma dívida, de repente uma doença, de repente um sentimento de menosprezo, um sentimento de morte. Você viver todo dia com aquele problema, todo santo dia você vivendo com aquele problema, você não conseguindo resolver. Da mesma forma se encontrava este homem. E quando ele chegou na frente da igreja, estava toda a igreja fechada, apagadas as luzes. E ele disse assim: eu estava prestes a seguir o meu caminho, quando alguém me chamou: jovem, vem até mim. Fiquei atônito, diz ele, paralisado, quando de repente um ancião, que se dirigia a mim, ganhou minha confiança. Ele me tomou pelo braço e me conduziu à sua casa, que ficava bem pertinho da igreja, e perguntou a mim: qual é o seu problema? Então eu respondi a ele: estou completamente dependente das drogas e sou incapaz de me livrar delas. O ancião pegou a Bíblia Sagrada e leu um versículo, que essa é a chave desse primeiro ponto, amados. O versículo que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. E aquele homem me perguntou: você quer ser salvo? E eu disse a ele: eu não sei o que o Senhor quer dizer com salvo, mas eu preciso de ajuda. Bem, vamos orar juntos, disse o ancião, com um sorriso nos lábios e um brilho no olhar. Deus está aqui nessa noite com um sorriso nos lábios dele e um brilho no olhar, e está dizendo a você, amado: não se escandalize mais,
Não leve mais esse fardo pesado. Abandone todo tipo de problema. Deixe hoje aqui no altar de Deus. Ele está pegando pelo seu braço. Foi Ele quem te trouxe aqui na igreja. E Ele quer fazer o melhor para você nessa noite. Você crê? Poucos creem. Você crê? Ajoelhando-se, orou, e Deus respondeu à oração do meu amigo. Então, a partir daquele momento, eu tornei-me uma nova pessoa. Deus me perdoou e me salvou. Não leve a culpa do seu pecado, amado. Abandona ele. Deus quer te dar hoje o perdão e a salvação. A salvação, ela é diária. Ela não é a partir somente do batismo nas águas ou do aceitar Jesus. Você sabe muito bem, querido, que isso é verídico, que o Espírito Santo, ele age na vida das pessoas através do quê? Através de quando elas têm a santidade, ou através de quando elas têm certeza de sua salvação. Se você perdeu a certeza da sua salvação por causa dos teus problemas, Deus hoje quer restaurar na sua vida. Foi nesse momento, diz ele, que na minha vida eu entendi o que o versículo de João 8,32 diz: pois eu conheci a verdade e fui verdadeiramente liberto. E a partir desse momento, ele teve uma nova vida. E entendi que Deus jamais está de braços encolhidos, e sim de braços abertos a todo aquele que crê na verdade, que é Jesus Cristo, o libertador de todas as causas. Amém, amados? Eu queria passar com esse primeiro ponto. Como nós somos iniciantes, muitas vezes, eu estou passando aqui para você, que o primeiro ponto é você entender que a verdade, ela quer morar no seu coração, que a única verdade que existe nesse mundo é Jesus Cristo. Eu sei que nós confiamos em várias pessoas, mas todos são falhos, mas Deus jamais é falho, e Ele quer morar no seu coração. Ele quer entrar no seu coração e fazer uma mudança radical na sua vida. Até mesmo você, amado, que já é convertido, Deus, Ele quer transformar, Ele quer curar, te limpar. E Ele disse aqui, como versículo chave: eis que estou à porta e bato, aquele que abre, eu entrarei e cearei com ele. Você, amado, é dono do seu coração. Não é Deus quem manda no seu coração, é você quem manda no seu coração. Não é assim que dizemos? Você manda no seu coração. Mas então abre o coração a partir de agora, deixa ele entrar. E um dos primeiros pontos é que ele está sempre de braços abertos para te abençoar. Segundo ponto, diga assim para o irmão: a maçaneta está do lado de dentro. A maçaneta está do lado de dentro, né? Você disse a ele? Então diga para você mesmo agora: a maçaneta está do lado de dentro. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto foi qual? Ele está de braços abertos. Segundo ponto, a maçaneta está do lado de dentro. Essa porta, que é o teu coração, a maçaneta está do lado de dentro. Não tem como Deus abrir, porque Ele é respeitador, né? Deus misericordioso, que não entra à força como o diabo entra. O diabo não pede licença, ele te quebra inteiro se for preciso. Deus não. Deus, Ele só abre o coração quando você dá liberdade. Em Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Muitas pessoas têm o conceito de que Deus faz e desfaz todas as coisas, que Deus mexe e revira em todas as causas e decisões. Então as pessoas começam a murmurar contra Deus, dizendo: Deus não faz nenhuma mudança em mim. Eu vou na igreja, faço campanhas todas as quarta-feiras, eu tenho minha vida regrada, mas Deus não faz nenhuma mudança dentro do meu coração. Eu não sei aonde está a falha. É ou não é que muitas vezes a gente pensa assim? Eu não sei onde está a falha, porque em mim não é. Deve ser na minha família, deve ser nisso, deve ser naquilo. Não, amados, a falha não está nos outros. Confesse a tua falha, assuma o teu erro, mude o teu coração. Esse conceito é do maligno e vai cair por terra hoje. Você crê? Amém? Preste bem atenção numa reportagem que eu li, amados, e coloquei aqui. Após os eventos de 11 de setembro de 2001, durante uma entrevista de televisão nos Estados Unidos da América, vocês lembram, né, daquele atentado, né, contra as Torres Gêmeas? Um jornalista perguntou à filha de um famoso evangelista: como Deus pode permitir uma catástrofe dessa sobre nós? Ele fez uma pergunta a ela.
E a moça pensou um pouquinho, parou, analisou, encheu o coração de fé e ousadia e disse assim: creio que Deus está entristecido com nossa condição. Nós por anos temos dito a Deus para se manter fora de nosso governo, fora de nossas escolas, fora de nossas vidas. Como podemos esperar que Ele nos dê sua bênção e proteção, se o mandamos deixar nós em paz? O que isso tem a ver com o momento de agora? Tem muito a ver numa área. Já aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você também. Quantas e quantas vezes nós temos que tomar decisões na nossa vida, como no governo da casa, como no governo lá fora, como no trabalho, em colégios, em todos os lugares. Muitas vezes a gente não para em nenhum momento para perguntar para Deus se a decisão que nós estamos tomando é de Deus. Nós temos feito o quê? Nos envergonhado, porque nós temos tomado no nosso coração a nossa decisão e deixado a opinião de Deus, deixado Deus de lado. Mas nos problemas, no momento de problemas, a gente quer Deus. Não é isso que acontece? No momento de problema, a gente clama a Deus. E no momento de alegria, no momento de decisão, você tem clamado a Deus? É nessa área que muitas vezes muitos sofrem, porque tem o conceito, como eu falei, de que Deus faz conforme Ele quer. Tudo é de Deus, tudo é vontade de Deus. Amém. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Mas não é porque Deus quis, Deus permitiu porque Ele é justo. Acontecem muitas coisas em sua vida, muitos problemas em sua vida, porque você plantou, amado, e você está colhendo. E Deus, Ele não é aquele Deus injusto, Ele age na justiça. Se você está no pecado, então você vai colher pecado. Agora, se você está na justiça, você vai colher justiça. Agora, quero que você, amados, não pense que pastores ou líderes não pecam. Quando se fala em pecado, a gente quer dizer assim que mas o pastor não peca, o fulano de tal, né, o pastor Romildo não peca. Amém, amados? Ele não vive no pecado. Mas se ele disser agora que ele não está no pecado, ele acabou de pecar. Não é assim que a Bíblia diz? Nós temos que pedir perdão aos nossos pecados diariamente. Somos falhos? Somos. Mas aqui quando se fala em pecado, amados, abandone tudo aquilo que você tem no coração que é pecado. E o pecado é aquilo que te tira da presença de Deus. Eu tenho me sondado muitas vezes. Eu tenho muitas vezes andado, pastor, e tem dias assim que, de repente, numa brincadeira lá no trabalho, eu me afasto um pouco dos garotos lá que fazem brincadeiras muito pornográficas, brincadeiras ruins. E às vezes fico me policiando, será que eu estou realmente na presença de Deus? Será que realmente eu estou na presença de Deus? E quando eu não começo mais a sentir a Deus, aí eu entendo que em alguma área eu estou falhando. Eu dobro meus joelhos naquele exato momento, lá no banheiro do meu trabalho, peço perdão e me levanto de novo, querendo que Deus tenha me perdoado. E Deus, Ele revela ao nosso coração. Seres humanos enfeitiçados com a ideia de liberdade e independência. É o que a gente vê hoje, né? Liberdade, independência. Querem pensar e decidir por si mesmos, mas raramente consideram que estão sob total influência dos acontecimentos, dos conceitos culturais e sociais do grupo em que vivem. Que liberdade haveria para fazer o que quisermos, à custa dos outros? Afinal, foi o que os terroristas fizeram. Exerceram a liberdade de agir como eles quiseram. Eles planejaram tudo. Por quê? Porque eles achavam que eles podiam fazer e fizeram. Contradizer os mandamentos de Deus nos deu. Muitas vezes a gente não revela mais os mandamentos de Deus. E aqui diz assim: contradizer os mandamentos que Deus nos deu. Quais guias seguras para a vida neste mundo nós teremos? É correr o risco de piores excessos. Deus deu ao homem a liberdade de obedecer, mas cada indivíduo é responsável pelas suas próprias decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher entre obedecer e não obedecer. Qualquer opção implica em consequência, pois colhemos o que plantamos.
Enquanto Deus estiver esperando a porta de nossa vida, posso decidir e abrir o meu coração. E nessa noite Deus ainda está de frente a você, no mundo espiritual neste momento. E eu sei que o Espírito Santo está pregando no seu coração. Eu estou pregando de uma forma, quem sabe você está entendendo da forma que Deus quer. Cada um que tem uma cabeça está entendendo a mensagem. Abre o coração. Deixe Deus tocar realmente nas tuas feridas. Deixa Deus trabalhar o teu coração. Deus, Ele não força a entrada, como eu tinha dito. A única maçaneta que existe está do lado de dentro do seu coração. Essa decisão afetará nossas vidas aqui e na eternidade. O passo que você tomar hoje aqui como decisão, você vai ver o quanto que Deus vai mudar a sua vida. Tem coisas que a gente faz aqui, amados, que vai repercutir lá na eternidade. Pense um pouquinho nisso. Só tem uma coisa: Deus não permanecerá para todo sempre no seu coração, em frente ao seu coração, batendo na porta. De maneira alguma. Vai chegar um momento em que Deus vai se retirar. E quem sabe seja esse o momento da perdição. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, que você está nesse estágio de não conseguir abrir o coração para Deus, de estar com o coração pesado, deixa Deus tocar no teu coração hoje. Vai pedindo para Deus neste momento, para Deus tocar no seu coração. Por isso Deus disse assim: te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Ele deixou para nós. Você tem na tua frente hoje, nesse momento, a bênção e a maldição, o teu problema e a tua cura, a doença e a cura, o teu problema e a liberdade. O que você escolhe, amado? Abre o coração, abre a maçaneta do seu coração. Por que eu estou frisando tanto o abrir a maçaneta do coração? Porque tem muitos corações endurecidos, e Deus não consegue agir onde tem um coração endurecido. Se você não quebrar, você vai sair daqui da mesma forma que entrou. Deixa Deus entrar no seu coração. Você, meu querido visitante, deixe Deus tocar no seu coração. Você foi trazido aqui especialmente para isso, para que Ele falasse que Ele está de coração aberto para você. Segundo, Ele disse que você tem que decidir. Não deixe para o outro decidir. Pastor, eu não posso decidir nada na minha vida, porque eu dependo da minha família, eu dependo da minha esposa. Se eu vier para a igreja, se eu vier para a igreja, minha família vai me condenar, minha família vai me abandonar. Se eu mudar em tal área no meu emprego, na minha vida, as pessoas vão me condenar. Esqueça as pessoas. Deus quer te abençoar, amado. Pare de levar esse sofrimento, jogue fora. Deixe o Espírito Santo tocar na sua vida. Queridos, muitas pessoas têm sofrido, têm levado os problemas, porque não querem abandonar. Temos que abandonar. Deus está dizendo aqui que a verdade é Ele, não existe outra verdade. A verdade não é quadrangular, a verdade não é os pastores, a verdade é Deus. É Ele quem é a verdade. Peça para cair as escamas dos teus olhos, como a canção aqui falou, pede. Ele está na tua frente agora neste momento, de braços abertos. Abra a maçaneta do seu coração. Aleluias. E você, irmão, o que quer escolher? É uma pergunta similar. O que você quer escolher? Você quer ser obediente? Quer abrir a maçaneta da porta? O que você quer fazer? Pense com você um pouquinho. O que você quer fazer? E eu espero que o Espírito Santo mude o seu conceito nessa área, porque tem que você abrir o coração. Quantas vezes, não é verdade, pastor? Quantas pessoas a gente muitas vezes vai atender, vai fazer uma visita. Pastor, minha vida não tem mudado, minha vida é penosa, meu marido é um bêbado, minha mulher não faz nada dentro de casa, meu filho é drogado, meu filho não tem prazer em Deus, minha família não tem prazer em Deus, eu não sei mais o que fazer. É onde que nós perguntamos: você tem Jesus no coração? A pessoa diz: tenho. Você está participando dos cultos? Você está na presença de Deus? Você tem realmente entregado a sua vida na presença de Deus? Não. Então aí está a falha, aí está o erro. Você quer que a tua família seja abençoada? Você quer ser curado nessa noite? Você que está doente quer ser curado? Você que está com teus problemas quer ser abençoado?
deixe tudo na mão de Deus. Que a Bíblia diz: aquele que confia em Deus tem a vida eterna. E temos que ter isso no coração, pois só assim conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro ponto, abrir Deus está de braços abertos. Segundo, a maçaneta do seu coração. E para encerrar, o terceiro ponto: qual é a sua atitude em relação à eternidade? Pergunta para o irmão: qual é a sua atitude em relação à eternidade? Pergunta, pastora, qual é a sua atitude aí em relação à eternidade? Mateus, está com o olho aberto? Está ligado? Então abra a baga. Qual é a sua atitude em relação à eternidade? É uma pergunta, né? Eternidade. Pô, mas o pastor quer falar de morte? Não estou falando de morte, estou falando de vida, porque a eternidade é vida. Em João 8:46 diz assim, olha que versículo realmente maravilhoso: e se vos digo a verdade, por que não credes? Vamos profetizar esse versículo na vida do irmão. Eu vou falar o versículo e você vai dizer para o irmão esse. Olha para ele assim mais com sinceridade. Eu vou dar o exemplo aqui, né? Faça assim, ó: e se eu vos digo a verdade, por que não credes? Amém? Faz aí para o irmão. Olha para ele e diz assim, ó: se eu vos digo a verdade, por que não credes? É o Espírito Santo tocando no seu coração neste momento. Por que não credes? Não é verdade? Muitas pessoas têm esse conceito. Eram 3 conceitos. Primeiro conceito, de que Deus estava de braços fechados. Não, Ele está com os braços abertos. Segundo, de que Deus fazia conforme Ele quer. Não, Ele respeita a sua decisão. Por terceiro, outro conceito aqui, ó, que a eternidade é uma questão para se discutir na velhice, ou no momento do último suspiro da morte. As pessoas acham que tem esse conceito. Não, falar em vida eterna, falar em morrer, é só quando eu tiver velhinho, quando tiver cacá, né? Quando não aguentar mais, tiver com as muletinhas. É nesse momento que eu quero pensar em eternidade. Ou então no momento do último suspiro. Ah não, eu faço da minha vida aquilo que eu quero. No momento que eu estiver morrendo, eu vou estar ali agonizando, eu peço perdão para Deus naquele momento, e naquele momento eu vou ser salvo. Mentira, conceito errado, conceito maligno. Eu digo isso por experiência própria. Uma vez eu sofri um acidente de moto, e eu tinha saído da igreja. Graças a Deus naquele momento eu não estava brigado com ninguém, não estava com problema com ninguém, estava com a minha vida tranquilo, estava indo trabalhar, e estava chovendo muito, e eu não conseguia enxergar nada. Quando eu acordei no hospital. Não deu o último suspiro, só caí em coma ali na hora, e não pude mais saber de nada. Não houve tempo, entendeu, pastor? Ah, mas né, toda morte, antes de toda morte tem uma agonia, né? Fica se agonizando. Não, tem mortes que são para valer. Então não fique nesse pensamento. Muitas pessoas dizem assim: ah, deixa que eu decido a minha vida, né? Muitas vezes a gente fala assim, né? Até mesmo para nossos pais, para nossas mães, para nossas famílias: ah, deixa que eu decido, eu que sei, deixe Deus para lá, que Deus fica no lugar dele. Não, deixe Deus decidir. Muitas vezes a gente fala assim: depois eu me acerto com Deus, porque agora eu tenho que resolver a minha vida, depois eu penso em Deus. Esse conceito é do maligno, e é um conceito errado, e esse conceito vai cair por terra hoje. Você crê? Eu li sobre um acontecimento, e como é o último acontecimento, eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, querido. Um violento terremoto causou sérios danos na Colômbia, no país da Colômbia, há alguns anos. Um edifício em particular, um prédio de apartamentos recém-inaugurado, sofreu um abalo tão grande que toda a fachada ruiu, e seus moradores foram lançados para fora. A rua em frente ao prédio transformou-se em um amontoado de corpos e mobílias. Um exame na estrutura do edifício revelou que o construtor, o pedreiro, o engenheiro, havia usado ferro e não aço, como mandava o contrato, para reforçar aquelas edificações. Ele lucrou com a utilização de um material mais barato. Pensava
que era esperto, mas a ganância daquele homem resultou em tragédia para muitas famílias. Era para ele usar aço, ele usou ferro, para economizar, para ganhar vantagens. E muitas pessoas morreram por causa disso. Mas agora vamos analisar uma coisa. A atitude desse construtor não nos faz lembrar de maneira alguma como milhões de pessoas tratam as instruções das Sagradas Escrituras? Não é verdade? Em outras palavras mais simples, tire para pensar. Milhões de pessoas muitas vezes têm agido dessa forma, têm deixado a Bíblia Sagrada, que é o aço, de lado, e pegado o ferro, que é esse mundo, que são as coisas mais fáceis. Muitas vezes nós agarramos ao ferro, que é o caminho mais curto, e não nos agarramos aqui às Sagradas Escrituras, que é o aço, e onde muitas vezes quebramos a cara e não entendemos o porquê. Porque essa Escritura aqui, tudo aqui diz conforme devemos ser. E se muitas vezes você tem errado, porque lá em Oséias diz que falta o quê? Conhecimento. Apesar das claras afirmações sobre o caminho da salvação, que a Bíblia diz, fala sobre salvação, apesar disso, apesar que fala sobre o juízo vindouro, que foi o nosso tema passado, muitas dessas pessoas ignoram os ensinamentos e advertências que estão na palavra de Deus, para aproveitar ao máximo esta vida. Não se preocupam com lá na frente, não se preocupam com a salvação. E veja como Deus ele é bondoso, que ele agiu em 3 áreas, 3 pontos. 1, que ele está disponível para você. 2, que você decide. E que 3, você tem que construir aqui aquilo que você quer lá no futuro, que é a eternidade. Muitas pessoas sacrificam o futuro, que é a eternidade, em função do presente, que ele é transitório e fugaz. Quantas pessoas, muitas vezes, eu tenho pregado o evangelho lá no meu trabalho, eu prego para as pessoas dizem assim, não, religião nós temos que ver depois, eu quero construir a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero resolver do meu jeito, depois eu penso em Deus, depois eu corro atrás de eternidade, como você fala. Eu falo assim, amém, amado, mas Deus tem misericórdia da sua vida. E em espírito eu falo assim, Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que fala. Não podemos decidir por nós mesmos as condições nas quais Deus terá a obrigação de nos aceitar. Eu faço como eu quero, Deus tem que me aceitar como eu sou, Deus tem que fazer conforme eu quero, porque é assim que eu penso. Pensamento errado. Deixe Deus cuidar da sua vida. Não pense que você fazendo as coisas erradas aqui, Deus vai te abençoar lá na frente. Não. Limpe o coração. Procure afastar-se do pecado para que Deus possa agir. Paulo falou assim ao carcereiro, o que Paulo falou ao carcereiro, é um versículo, é também válido para nós nessa noite. Ele diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. O propósito do Filho de Deus, que é justo, é o que? Abrir o caminho. Jesus abriu o caminho lá na cruz do Calvário. Jesus abriu o caminho para que Deus nos aceite. Receba-o pela fé, amado. Abra o teu coração. Pela sua infinita misericórdia, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus ainda fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem outro ditado, pastor, eu até quero que o pessoal diz que a verdade dói, mas liberta, né? Eu acho que não está na Bíblia isso, né? É só um ditado, né? A verdade ela dói, mas ela liberta, né? Quando se fala em doer, quer dizer o quê? É você deixar tudo aquilo que você acha que é certo e confiar no único que é Altíssimo, que é Jesus Cristo. Em outras palavras, o mestre disse assim, aqui quando ele fala no versículo João 8:32, ele diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, o mestre disse assim, ele diz assim, venham
conheçam a verdade, que sou eu, Jesus Cristo. Arrependam-se, larguem o pecado, creiam em mim, e serão verdadeiramente livres para viverem neste mundo e na glória eterna. Aleluias! Se verdadeiramente permaneceres em mim, me conhecerão. Assim diz o Senhor. Se coloque em pé neste momento. Nós falamos aqui sobre 3 pontos. Eu creio que o Espírito Santo está pregando no seu coração. Falou da forma que você deveria ouvir.